Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, 15 de novembro, um feriado. É motivo de alegria, irmãos, para mim acordar um pouco mais cedo, mesmo no feriado, para estudar, para pesquisar, para se demorar em assuntos, sabe, que nos enche de esperança. Esse tema, irmãos, de hoje, na terça-feira, eu o ressuscitarei, está fundamentado no episódio onde Cristo realizou um milagre, um grande milagre, né? O primeiro milagre que é chamado da multiplicação dos pães. Jesus estava em um determinado lugar e ali muitos estavam seguindo. E naquele segmento do qual o povo estava com Cristo, ele esperou um determinado momento, chega para Filipe e faz uma pergunta para ele em relação a como poderia fazer algo para ajudar aquela multidão. E ele disse assim: olha, nós que mesmo que nós trabalhássemos tanto, não teríamos condições para poder manter esse povo ou alimentar esse povo. Logo então, Jesus ali, antes de fazer um milagre, ele disse: olha, mas temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus ali realiza um grande milagre, alimenta todos eles, de tal ponto que sobra 12 cestos, né, e eles levam. E só aqui a ponto de curiosidade, Ellen White fala que aquelas sobras, eles levaram para os seus familiares, eles comeram em casa, nada foi de fato desperdiçado. Por essa razão, Jesus pediu para que tudo fosse recolhido e nada fosse colocado ou jogado fora. Existia uma crença, irmãos, dos rabinos, em que o Messias, quando viesse, ele iria fazer chover pão do céu. E esse chover pão do céu é aquilo que foi uma vez que ocorreu lá no Êxodo, capítulo 16, quando o maná de fato cai e Deus ali alimenta uma multidão enorme de pessoas. Aqui, essa crença ainda estava também fundada, né, na mente dos rabinos. E mediante essa situação, Jesus ali realiza esse milagre, vendo que as pessoas estavam querendo colocá-lo em uma posição de liderança política, ele então atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado. O povo então vai até ele. Só que Jesus então, desconfiando e sabendo que a causa do que eles estavam seguindo era por questão alimentar, ou seja, por uma questão material, Jesus tristemente fala: vocês estão vindo até mim pelo pão que perece, ou pelo pão que vocês se alimentaram. E agora, irmãos, entra um ponto interessante. Tudo aquilo que Jesus fala no capítulo 6 e os versos 26 a 51, o autor aqui também citou até o verso 54 e 58, outros momentos que Jesus fala, ele começa a fazer uma analogia, né, entre o pão que eles estavam querendo e o pão que ele quis dar. Jesus faz menção, irmãos, que ele é o pão da vida. E mais uma vez, como eu falei para vocês, né? O pão que Cristo está descrevendo aqui, além de ser ele, é aquele que dá a vida e não a vida que eles estavam sendo alimentados com o pão que foi multiplicado. Aquela vida era a vida física, é o que nós falamos, o termo bio, né, no grego. A vida que Jesus queria dar, a vida que ele daria em sua vida, em sendo ele o pão da vida, era a vida eterna, é o Zoe, aquele que eu falei para vocês, do sentido entre vida física e vida eterna. E agora ele fala assim: quem crê, lembra-se que eu falei para vocês também em outro estudo, que João é o que mais enfatiza a palavra crer, e você vai ver isso aqui diversas vezes. Todas as vezes que você lê João falando sobre crer, você vai lembrar do que eu disse, que João fala sobre isso cerca de 99 vezes, já que os demais evangelhos falam entre 10 e 9 vezes, né? Mateus, Marcos e Lucas. João enfatiza muito mais. O público de João era diferente, eu não vou me demorar aqui, mas o que João queria de fato enfatizar era que Cristo era diferente, não só de todos os seres, mas que na verdade que o seu público acreditasse que Jesus ele era divino e humano, ele era o Messias esperado. E aí ele começa a endossar mais uma vez a crença em Cristo, que era a única forma de trazer vida eterna. Por isso que ele enfatiza tanto a expressão crer, crer, crer. E aqui o autor nos deixa uma descrição interessante, né, que fala assim, ó, ele ele vinculou, melhor dizendo, o dom da imortalidade com a ressurreição final, assegurando 3 vezes: eu ressuscitarei no último dia. É interessante isso aqui. Embora o autor use a expressão que ele falou, ressuscitarei no futuro 3 vezes, se você for ler o verso 39 do Evangelho de João, o próprio João chega a descrever que ele ressuscitaria, então seria 4 vezes, né? Embora o ressuscite está ali no presente. Eu queria ler com vocês esse texto e os demais textos que o autor aqui mencionou. O texto 39, o verso 39 diz assim:
E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aqui está no presente. O verso 40 ele fala, eu ressuscitarei. O verso 44 ele também fala, eu ressuscitarei. O 48, perdão. E o 51 fala, eu sou o pão vivo. Aquele que crê em mim, o verso 54, perdão. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei. Então, o verso 39, 40, 44 e 54, Deus usa a mesma expressão. Aqui, o autor está usando o termo no futuro, mas ali Jesus chega a falar no presente. E é interessante essa expressão no presente, por quê? O autor chega a descrever que a vida eterna nos é concedida quando aceitamos, ou seja, o sacrifício, ou seja, aquele que Cristo fez em sua carne, ao dar a sua vida, e nós nos alimentamos dessa esperança, nós temos a vida eterna. Porém, Jesus, quando fala isso para Marta, né, ele fala assim, ó, quem crê em mim nunca morrerá. Como assim? Nunca morrerá. O morrer ali, irmãos, é o perecer de João 3, né? É o perecer, ou seja, aquele que crer em Cristo, na verdade, nunca irá morrer eternamente, mas terá a vida eterna. E é comparado essa situação interessante, porque Jesus faz uma comparação da vida que ele deu a Lázaro, né? Ele deu a bio novamente, a vida física, mas ele faz uma comparação da vida eterna, ou seja, aquele que crer em mim não só terá essa ressurreição, ou seja, essa ressurreição aqui que vocês estão vendo é uma ressurreição efêmera, passageira, porque estará propício ou voltará a morrer, mas a vida que eu lhe der no último dia, essa vida nunca mais acabará. Isso é interessante, quando Jesus fala que eu ressuscitarei. Irmãos, Cristo, quando ele fala que eu sou o pão da vida, o ego eimi, né, é a mesma expressão que está em Êxodo capítulo 3. Eu sou o que tem a vida. Eu sou aquele que pode fornecer vida eterna. Porque Cristo, ele é a própria vida eterna. Cristo, sendo Deus, ele dá a vida eterna. Porque nele há vida em si próprio. Quando usa a expressão que Cristo é a vida eterna, é porque, como falamos na semana passada, né? A vida eterna é uma pessoa, não simplesmente algo abstrato, mas é a pessoa de Cristo. E aqui eu entendo que na sua segunda vinda, Cristo irá trazer de volta todos aqueles que nele morreram com essa esperança. Não teremos nós alegria e satisfação em deixar com que essa vida de atividades e coisas que nos atarefam tanto sejam colocadas de lado para que as coisas de Deus sejam colocadas em primeiro lugar. Não foi ele mesmo que chegou a descrever que o trabalho que deve ser levado em consideração é o trabalho que nos leva à vida eterna, sabe, irmãos? É triste quando eu vejo hoje alguns irmãos e se preocupando tanto com o profissionalismo. Não estou sendo contra o crescimento profissional, o crescimento acadêmico, o crescimento financeiro. Mas quando se coloca nisso o coração, quando se deposita tanto tempo nisso, se esquecendo das coisas eternas. Sabe, as coisas têm que ser colocadas, irmãos, no seu devido lugar, mas nunca se esquecendo da prioridade, da importância que é a salvação. Satanás vai nos colocar em nossa mente coisas que sejam atraentes, atrativas e que a nosso parecer, ela venha a se tornar algo importante, relevante, a ponto de podermos argumentar que estamos fazendo isso por bem de nossa família, por bem de nossos filhos, pelo nosso bem e uma estrutura financeira mais sólida. Mas não é isso que Deus espera de nós. Por mais que venhamos procurar ou gastar tempo com essas coisas, nossa vida não deve estar fundada nessas coisas. É muito triste quando eu vejo irmãos e irmãs da igreja, às vezes se profissionalizando a tal ponto que não tem tempo para fazer coisa alguma. Às vezes tem 2, 3 plantões, 2, 3 trabalhos, e se atarefa por aquilo que perece. Lembre-se que Jesus censurou aqui, não foi a prática do trabalho, como é que eu posso dizer assim, saudável, aquilo que lhe dá para lhe manter. E aí vem aquela pergunta, você tem o suficiente para você ou você tem a mais daquilo que é o suficiente para você? É algo que você deve fazer uma análise em sua vida. Se você tem algo a mais, é bom você rever se não está em tempo de fazer algumas subtrações, de maneira que você coloque aquilo que Deus quer nos dar como uma prioridade. Que Deus, portanto, nos abençoe, pois a esperança de Cristo é que nós nos gastemos com coisas que nos elevam a mais perto dele e que transmita aos outros uma esperança salvífica, uma esperança, na verdade, fundamental. E aqui eu até coloquei 3 pontos na lição e nessa eu vou terminar. É o crer,
o aceitar e o ter. Quem crer em Cristo aceita a sua mensagem e ao aceitar, você recebe dele a vida eterna. Lembrando, os demônios creem, mas eles não aceitam, eles não têm. Nós aceitamos, nós logo temos. Ao crer, nós aceitamos e nós também temos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Cremos em Cristo, aceitamos o seu sacrifício e nele temos a salvação. E ele nos garantiu a vida eterna na ressurreição em sua volta. Que Deus, portanto, nos abençoe e que oremos ao Senhor nesse momento para esta tão grande dádiva que é a ressurreição em sua volta. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a gastarmos tempo com aquilo que é de importância. Por mais que nós possamos, então, nos empenhar com atividades, por favor, Pai, não permita com que essas coisas venham suprimir o nosso tempo contigo. Com que essas coisas possam, na verdade, nos desgastar a tal ponto que nós não tenhamos tempo de ganhar pessoas para o Senhor. Por favor, Pai, perdoa nossos pecados e nos ajuda a primeiramente viver essa salvação. E ao vivê-la, possamos no Senhor, através da atuação do Teu Espírito, levar esta mensagem ao mundo que perece. Por favor, Senhor, nos dá esta bênção, permanece em nosso coração e nos faz em Cristo novas criaturas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia em sua presença. Compartilhe, curta, se inscreva e faça parte desse quartel general onde Cristo é o nosso comandante. Até o próximo estudo. Deus abençoe você.